Olá, meu nome é Pedro Henrique da Silva Basílio e hoje eu vou apresentar a classificação dos argumentos lógicos. Primeiramente, a gente deve entender o que é um argumento lógico. Um argumento é uma sequência de proposições, ou seja, premissas, que buscam justificar ou provar uma outra proposição, que seria a conclusão. Ou seja, essas sequências de proposições seriam as premissas que tentam justificar ou provar a conclusão. Aqui temos uma estrutura formal para esclarecer melhor essa frase, onde temos premissas implicando conclusão, uma conclusão. Ou seja, essas premissas vão tentar justificar ou provar essa conclusão. Logo abaixo dessa estrutura formal, temos um exemplo, onde temos a primeira premissa e a segunda premissa e, por fim, a conclusão. Na primeira premissa, nos diz: se chover, a rua fica molhada. Agora, na segunda premissa, nos diz: choveu. Portanto, na conclusão, podemos concluir que logo a rua está molhada, que é verdadeira, devido que suas premissas são verdadeiras. Se chover, a rua fica molhada. Ou seja, choveu, logo a rua está molhada. Ou seja, é um argumento lógico correto. Para quem não entendeu, pense que um argumento é como se fosse uma construção. As premissas são os tijolos e a conclusão é o que você vai construir com elas. Se as premissas forem fortes e estiverem bem conectadas, a conclusão se sustenta logicamente. Nesse exemplo aqui, a conclusão de que a rua está molhada é uma consequência direta e lógica das premissas, ou seja, se chover, a rua fica molhada, choveu, ou seja, a conclusão é uma consequência lógica das duas premissas. Isto é chamado de um argumento lógico, ou seja, esse é o exemplo de argumentos lógicos. Antes de prosseguirmos, nós devemos tomar cuidado com passagens que parecem argumentos, mas não são. Essas passagens são aviso, explicação e opinião. O aviso, temos o seguinte exemplo: se houver incêndio, não use o elevador. Seja um aviso: se houver incêndio, não use o elevador. Agora, na explicação, temos o seguinte exemplo: a água ferve porque está a 100 graus, ou seja, a água está fervendo porque está a 100 graus. E por fim, a opinião: acredito que ele é um bom líder, ou seja, acredito, a opinião, que ele é um bom líder, a opinião também. Esses três exemplos mostram algo importante. Nem toda frase que parece um argumento realmente é. Avisos dão instruções ou explicações, dizem por que algo acontece. Opiniões expressam crenças pessoais, mas um argumento precisa ligar proposições com a intenção de convencer. Ele afirma algo, cria uma conexão lógica e constrói algo a partir disso. Agora, seguindo para os critérios para ser um argumento, nós temos esses três critérios. O primeiro é há uma proposição afirmada.
Essa proposição afirmada está se referindo às premissas. Agora, seguindo para o segundo critério, nós temos uma implicação, ou seja, essas proposições vão implicar a conclusão, ou seja, tentar justificar ou provar a conclusão. E por fim, nós temos o terceiro critério, onde essa implicação leva a uma conclusão, ou seja, a proposições implicadas à conclusão são provas para tentar justificar a conclusão. Agora eu falarei sobre a classificação principal dos argumentos. Os argumentos lógicos são divididos em duas grandes categorias baseadas na conexão entre as premissas e a conclusão. Ou seja, nesse vídeo eu irei explicar esses seguintes argumentos: argumentos dedutivos e argumentos indutivos. Os argumentos dedutivos garantem a conclusão se as premissas forem verdadeiras. Já o indutivo apenas torna a conclusão possível. E como comparar uma certeza matemática com uma previsão baseada em dados? Ambos são úteis, mas funcionam de forma diferente. Uma consideração é que, nesse vídeo, eu falarei apenas desses dois tipos de argumentos. Existem mais como abdutivos e entre outros. Dentre os dois tipos de argumentos, eu irei iniciar pelo argumentos dedutivos. O argumento dedutivo é o mais confiável em termos lógicos, ou seja, a conclusão é uma consequência necessária das premissas. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. Agora, a validade de um argumento dedutivo depende apenas da forma lógica. Ou seja, dentre os dois tipos de argumento que eu irei apresentar hoje, o argumento dedutivo é o mais confiável em termos lógicos. Sua conclusão é uma consequência necessária das premissas. Ou seja, se as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira obrigatoriamente, como havia falado aqui. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira, ou seja, obrigatoriamente verdadeiras. Para entendermos ainda melhor, pense que o argumento dedutivo é como se fosse um trilho de trem. Se as premissas são verdadeiras e a fórmula está correta, a conclusão não pode ser diferente, ou seja, tem que ser correta. É uma conexão de necessidade ou garantia que a conclusão esteja correta. No slide seguinte, temos um exemplo de argumentos dedutivos. Nele, temos que todo ser humano é mortal na primeira premissa. Agora, na segunda, temos que Sócrates é humano. E por fim, na conclusão, temos que logo Sócrates é mortal, devido que Sócrates é humano e todo humano é mortal. Observe que se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também será, ou seja, a conclusão é verdadeira, devido que as premissas também são verdadeiras. Ou seja, isso é um argumento dedutivo. Continuando em argumentos dedutivos, o argumento dedutivo pode ser argumento dedutivo válido e argumento dedutivo inválido, que eu irei falar melhor a seguir. Começarei falando sobre argumento dedutivo válido. Nele é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. Ou seja, a conclusão segue logicamente das premissas. Observe que aqui temos um exemplo onde temos duas premissas e uma conclusão.
A primeira premissa nos diz que todo homem é mortal. Já na segunda, Sócrates é homem. Aí temos a conclusão que, logo, Sócrates é mortal, ou seja, temos premissas verdadeiras e uma conclusão obrigatoriamente verdadeira. Uma análise é que a estrutura do argumento garante que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também será. Ou seja, a estrutura aqui é impecável. Este argumento é válido e, como todas as premissas são verdadeiras, ele também é sólido. Agora eu irei falar sobre argumento dedutivo inválido. No argumento dedutivo inválido, é possível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. Nele, a conclusão não segue logicamente das premissas. Aqui temos um exemplo onde temos duas premissas e uma conclusão. Na primeira premissa nos diz que todo cão late. Agora a segunda, meu animal de estimação late. E por fim, na conclusão, temos que logo meu animal de estimação é um cão. Na observação, temos que a estrutura não garante a conclusão. O animal poderia ser um papagaio ou outro animal que imite um latido. A verdade das premissas não é garantida, não garante a verdade da conclusão, ou seja, essa conclusão está errada, porque devido, como havíamos lido aqui, o animal pode ser tanto um papagaio ou outro animal que imite o latido, ou seja, parece certo, mas não é. A estrutura é falha. O fato de algo latir não prova que ele é um cão. A conclusão não segue logicamente das premissas. Esse é um argumento inválido. Agora eu irei explicar sobre a validez de um argumento dedutivo. Um argumento é dedutivo quando sua estrutura é válida, ou seja, forma lógica correta, ou seja, premissas implicando a uma conclusão corretamente. Além disso, temos que ele também, para ser um argumento sólido, ele necessita que todas as premissas são verdadeiras, ou seja, necessita que todas as premissas sejam verdadeiras. Ou seja, solidez é igual a validade mais a verdade das premissas. Ou seja, um argumento válido mais premissas verdadeiras. Seguindo, nós temos exemplo de sólido e de não sólido. No primeiro exemplo, o de argumento sólido, nós temos o seguinte: duas premissas e uma conclusão. Na primeira premissa, todo mamífero respira por pulmões, que é verdadeira. Já na segunda, temos que uma baleia é um mamífero, que está correto. E por fim, na conclusão, temos que logo uma baleia respira por pulmões, que está correto. Ou seja, esse exemplo, esse argumento está correto, ele é válido e sólido, pois suas premissas são verdadeiras. Agora, seguindo para o não sólido, temos o seguinte: duas premissas e uma conclusão. A primeira nos diz que todos os planetas são feitos de queijo. Já a segunda, Marte é um planeta. E por fim, na conclusão, temos que logo Marte é feito de queijo. Aqui a lógica funciona, mas parte de uma falsidade. E qual seria essa falsidade? Seria a da primeira premissa, onde ela é falsa, porque os planetas não são feitos de queijo. Mas, já na segunda, temos verdadeira, uma premissa verdadeira, que tecnicamente leva a uma conclusão verdadeira, considerando a lógica. Mas é falsa, pois uma das premissas é falsa. Agora eu irei falar sobre argumentos indutivos. O argumento indutivo trabalha com probabilidade.
As premissas sugerem, fornecem evidências ou tornam provável a conclusão. A verdade das premissas não garante a verdade da conclusão, apenas a suporta com maior ou menor força. Geralmente, parte de observações específicas para uma conclusão mais geral. Ou seja, diferente do dedutivo, o indutivo não garante a verdade. Ele constrói previsões e generalizações a partir de casos específicos. É o tipo de argumento mais usado na ciência, na estatística e no dia a dia. Seguindo, nós temos um exemplo de argumento dedutivo, onde temos uma premissa e uma conclusão. Na premissa, temos que todos os cisnes que vi até hoje são brancos. Logo, na conclusão, temos que todos os cisnes são brancos. Mas se aparecer o cisne negro, a conclusão cai. Então, é válido como previsão, mas não como verdade garantida. Ou seja, este é um bom exemplo de generalização indutiva, mas ele mostra uma limitação. A qualquer momento, um cisne negro pode aparecer e derrubar a conclusão. Ele é provável, mas não é certo. Agora eu irei falar sobre a força do argumento indutivo. O argumento indutivo não são válidos ou inválidos, mas sim fortes e fracos. Nos fortes, as premissas fornecem um alto grau de suporte, tornando a conclusão altamente provável. Já nos fracos, as premissas fornecem pouco ou nenhum suporte à conclusão. Na indução, não avaliamos a estrutura da lógica, como na dedução. Avaliamos a força, o quão boas são as evidências, o quanto elas sustentam a conclusão. Começarei falando sobre o argumento indutivo forte. Nele, as premissas oferecem um alto grau de suporte, tornando a conclusão altamente provável. Aqui temos um exemplo de argumento indutivo forte, onde temos uma premissa e uma conclusão. Na premissa, temos que todos os cisnes que vi até hoje são brancos. Já na conclusão, temos que, logo, é muito provável que o próximo cisne que eu vi seja branco. Uma observação é que a conclusão não é 100% garantida, mas as evidências a tornam extremamente forte. Ou seja, quanto mais evidência e quanto mais variados os casos observados, mais forte é o argumento indutivo. Mas ele ainda assim é uma previsão, ou seja, não é uma certeza. Agora eu irei falar sobre o argumento indutivo fraco. Nele, as premissas fornecem pouco ou nenhum suporte para a conclusão, tornando improvável ou injustificada. Aqui temos um exemplo de argumento indutivo fraco, onde temos uma premissa e uma conclusão. Na premissa, temos que joguei uma moeda não viciada para o alto 3 vezes e caiu cara. Aí, na conclusão, temos que, logo, na próxima vez, a chance de cair cara é maior. Na observação, temos que isso é um erro comum, a falência do jogador. Eventos passados independentes não alteram a probabilidade futuras. O argumento é muito fraco, ou seja, este é um erro comum, chamado falência do jogador. A moeda não tem memória, cada jogada tem 50% de chance. Conclusões baseadas nisso são fracas e enganosas. Ou seja, encerramos aqui. Esse foi meu vídeo sobre classificação dos argumentos lógicos e obrigado por assistir.